autorizada pela pessoa que está responsável pela filmagem, então começo. Eu gostaria de cumprimentar as psicólogas e psicólogos aqui presentes e também aos colegas que estamos assistindo nas instituições de ensino, aos estudantes, em nome da nossa gestão, da diretoria. É tempo de diálogo. Esse evento é mais uma das execuções da nossa proposta de campanha. Por quê que eu falo isso para vocês? A gente tinha uma história de eventos realizados na quarta-feira. E a gente percebia um esvaziamento muito grande de presença e acompanhamento online era basicamente do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil. A gente avaliou, pesquisou e resolveu mudar a característica dos nossos eventos. A gente estabeleceu jornadas, os dialogandos e as oficinas. Porque a gente tinha uma tradição no Paraná de trabalhar com uma gestão na política, na psicologia, centrada na capital. E a gente entende que a gente faz isso voltada para os profissionais, para as psicólogas e psicólogos do Estado. Hoje a gente tem esse evento sendo transmitido nas nossas sedes do interior, porque ela não está regimentalmente colocada, mas elas, no nosso regimento elas estão colocadas como subsedes. E a gente acha que são sedes. Sede Curitiba, sede Maringá, sede Cascavel, sede Londrina. Estamos todos representados, embora em lugares geograficamente distintos. A ideia também desta jornada é não trabalhar com a fragmentação, trabalhar com as formações unidas e discutindo uma mesa, em 2 mesas, em 3 mesas, aos mesmos moldes da Comissão de Direitos Humanos, que a gente está, desde o ano passado, retomando dentro do 08. É uma comissão aberta a todas as categorias e movimentos sociais. Não é possível a gente, enquanto psicólogo, falar entre iguais. A ideia é falar com os diferentes pares. Né? A mesma questão que a gente tem trabalhado com as oficinas freirianas, que algum questionamento tem provocado. Por que fazer eventos em cima de freio? O que se percebe, especialmente com as psicólogas e psicólogos mais jovens, que estão se inserindo muito dentro de algumas políticas, especialmente no Sistema Único de Assistência Social. E também pensando na saúde. Né? Como é que a gente consegue ter a escuta para a diferença? Como é que a gente escuta com o olhar da cidadania, com o olhar do direito, com o olhar da garantia? Né? E é essa o projeto e a nossa execução nesta gestão. Eu agradeço aos convidados a presença, agradeço a todos, desejo a todos nós um bom dia hoje, uma boa noite hoje e amanhã, de qualificação, questionamento, enfim, que ele seja produtivo para todos. Obrigada. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Célia, trabalho aqui no Conselho como funcionária, coordenando a área de políticas públicas e eventos. A nossa jornada, então, de práticas clínicas e psicoterapia inicia agora com a nossa mesa redonda sobre práticas clínicas e psicoterapia, quem atua e quais são os seus campos. Eu convido para compor a mesa a psicóloga Shirley Valera Rialto Cesarino, que possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é professora adjunto nível 3 na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atua na área clínica como supervisora de estágio em Psicologia Clínica na PUC e em consultório particular com psicanálise. Além da atuação e pesquisa na área clínica, também atuou durante o mestrado na linha de pesquisa Espaço e Sociabilidade, e os principais temas de interesse é clínica e pesquisa em psicanálise e suas conexões. Professor Luiz Eduardo Berni, que possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Marcos, mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenador geral e pesquisador da Universidade José Croix International, jurisdição de língua portuguesa, docente da Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, ALUBRAT, e da Universidade Internacional da Paz, Unipaz, consultor e psicoterapeuta de orientação transpessoal, no TOT de Desenvolvimento Humano, conselheiro membro da Comissão de Orientação e Fiscalização e coordenador do Grupo de Trabalho Diversidade Epistemológica Não-Hegemônica em Psicologia, e o diálogo com os saberes tradicionais, Diversi, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Representante no GT Nacional Psicologia e Laicidade, pesquisador do Grupo de Pesquisa Fundamentos do Rosacrucianismo e Desenvolvimento Humano, numa perspectiva transdisciplinar, e do Grupo de Pesquisa e Transdisciplinares da Herança Africana. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia transpessoal, atuando principalmente nos seguintes temas: transdisciplinaridade, desenvolvimento humano, espiritualidade e diversidade cultural. Professor Adriano Furtado Holanda, graduado em Psicologia, com mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília, doutorado em Psicologia pela PUC de Campinas, professor adjunto e orientador de mestrado da Universidade Federal do Paraná, editor-chefe da revista Fenomenológica, revista de abordagem da Gestalt, membro colaborador do Círculo Latino-Americano de Fenomenologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia Fenomenológica, vice-coordenador do grupo de trabalho, também de Psicologia e Fenomenologia, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia clínica e epistemologia da psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fenomenologia, fenomenologia husserliana, psicoterapia, abordagens fenomenológicas existenciais, psicologia da religião, história da psicologia e pesquisa fenomenológica, psicologia clínica e psicoterapia, processos de saúde, doença e psicopatologia. Então, eu passo a palavra à mesa, que a gente vai seguir, então, a sequência de como está É que a gente estava conversando quem começa. Então, a sequência é qual? Que está na programação. Muito bem. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu saúdo a nossa mesa aqui, os colegas, aos colegas que estão presentes, estudantes, que nos acompanham online. Também gostaria de saudar essa plenária que tem trazido uma contribuição muito importante para o sistema Conselhos, Psicologia. E neste evento que busca discutir as práticas clínicas de psicoterapia, quem atua e quais são os seus campos, eu resolvi focar a minha fala na psicoterapia, propriamente, da forma como ela é tratada no sistema Conselhos. Assim, vou dividir minha apresentação em 3 partes. Primeiro farei uma reflexão sobre a definição ou as definições de psicoterapia. Depois apresento o campo a partir do reconhecimento e da regulamentação. E na terceira e última parte, comento as ações do sistema Conselhos para a criação de referenciais de atuação profissional. Então, buscando uma definição. A psicoterapia é uma prática clássica da psicologia. Entretanto, definir psicoterapia constitui uma missão carregada de muitos desafios. No dicionário Michaelis, por exemplo, encontramos um significado referente a uma aplicação no campo médico.
um tratamento por métodos psicológicos por meio de um conjunto de técnicas que visam tratar moléstias mentais por persuasão, sugestão, psicanálise, atividades lúdicas ou de trabalho. No Dicionário Técnico de Psicologia, Cabral Nick, 1982, encontramos um significado referente à aplicação de técnicas especializadas ao tratamento de distúrbios mentais ou problemas de ajustamento cotidiano. No glossário da obra de Davidoff, encontramos a seguinte definição: vários procedimentos de tratamento psicológico em oposição aos biológicos, destinados a ajudar as pessoas perturbadas a resolver seus problemas pessoais. Davidoff agrega a esses significados várias definições próprias de diferentes abordagens. Por exemplo, para a abordagem centrada na pessoa, psicoterapia é um processo que visa a restauração do autoconceito, renovando os processos de crescimento. Para a abordagem gestáltica, psicoterapia visa restaurar os processos inerentes do crescimento. Para a abordagem psicanalítica, visa um ajustamento mais construtivo por meio da introvisão dos conflitos inconscientes. Nair, 2002, também apresenta algumas definições fundamentadas nas diversas abordagens. Por exemplo, para a abordagem cognitiva, a psicoterapia possibilita mudar os processos de pensamento irracional, enquanto para a abordagem comportamental, a análise do comportamento tem por foco no achar e manipular as condições que produzem e mantêm um comportamento problemático e alterá-las. Analisando esse conjunto de definições, pode-se observar que as diferentes definições sugerem que a psicoterapia é um tratamento para correção, restauração ou ajustamento. Elementos que reparam algo que foi perdido, a saúde, ou reflete uma necessidade de adaptação à realidade. Figueiredo, 96, afirma que a identidade clínica do psicólogo se fundamenta em modos de subjetivação impostos à sociedade contemporânea que remontam ao século XIX, segundo os eixos liberal, romântico e disciplinar. Neste sentido, define o lugar clínico do psicólogo, que lugar clínico do psicólogo é a sua ética comprometida com a escuta daquilo que está interdito e com a sustentação que se possa oferecer para a lida com as tensões e conflitos. Então, assim, no termo de definição, a gente observa que não há uma definição consensual sobre o que vem a ser psicoterapia. É muito interessante que a gente possa seguir, a partir desse primeiro momento que a gente explora um pouco as definições, para a questão da regulamentação e do reconhecimento da psicoterapia. Uma questão que parece relevante é o fato da psicoterapia ser simultaneamente reconhecida pela sociedade e, ao mesmo tempo, regulamentada por um órgão de classe. Enquanto prática reconhecida, e isso é muito importante, quem faz o reconhecimento é a sociedade, reconhecida socialmente, seu escopo está descrito na Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, sob o número 2515. Assim, os psicoterapeutas são pessoas que estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional, os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação, diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões de acompanhamento e acompanhando os pacientes durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes, desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades e áreas afins. Do ponto de vista da psicologia, são considerados psicoterapeutas os psicólogos clínico, educacional, do esporte, hospitalar, social, do trânsito, do trabalho, o neuropsicólogo,
psicanalista e o acupunturista. Ou seja, todo mundo. Uma vez que se trata de uma prática claramente reconhecida como fazer psicológico, não há nenhuma dúvida social de que essa é uma ação do psicólogo, poderíamos pensar que não haveria necessidade de uma regulamentação, que é papel do sistema conselhos ou do conselho. Todavia, a própria CBO reconhece também que se trata de uma área compartilhada com a medicina. Assim como existem diversos campos psicológicos considerados como campo da psicoterapia, o mesmo ocorre na medicina. Portanto, então a CBO traz duas consignas. Psicoterapeutas, e nessa aba estão todos os psicólogos, e na aba médicos psicoterapeutas, ou infectologista, ou acupunturista, ou nefrologista, o angiologista, o nutricionista, o cardiologista, o oncologista clínico, o pneumologista, o médico de família, de comunidade, etc. Ou seja, todos os médicos. Portanto, como se trata de uma área compartilhada, então, em função de ser uma área compartilhada, faz todo sentido que os conselhos de classe regulamentem. Como se trata de uma área compartilhada, há necessidade de regulamentação por parte do conselho de classe. O início do processo da regulamentação, então, aí assim, quem reconhece, muitas vezes a gente ouve dentro do sistema conselhos, aquela é uma prática não reconhecida. Por que mesmo? Porque não é o papel do sistema o reconhecimento. O papel do sistema é a regulamentação. Então, o início do processo de regulamentação na psicologia foi iniciado em 98 e culminou com a produção, 2 anos depois, da Resolução 10 de 2000, que afirma ser a psicoterapia. Então, vou citar a nossa resolução. Uma prática do psicólogo por se constituir técnica e conceitualmente um processo científico de compreensão, análise e intervenção e se realiza através da aplicação sistemática e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética. Vou ler de novo. Pela ciência, pela prática e pela ética, promovendo saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e outros transtornos psíquicos de indivíduos e grupos. Então, não é apenas uma abordagem que é reconhecida, ou promovida, este campo, pela ciência, mas também pela prática e pelo posicionamento ético, que emana do sistema conselhos. A resolução apresenta ainda uma série de princípios para a prática da psicoterapia, que envolve a obrigação do profissional estar em aprimoramento constante, realizar uma avaliação diagnóstica e manter registros, portanto, manter um prontuário, esclarecer à pessoa atendida os métodos e as técnicas, fornecer sempre que solicitado informações sobre a evolução terapêutica, estabelecer um contrato e dispor de um código de ética no ambiente de atendimento. Em âmbito geral, a normativa 167 de 2007 da ANS, Agência Nacional de Saúde, que apresenta a regulamentação para a Lei 9656 de 98, em seu artigo 14, a linha 4, reconhece que tanto o médico quanto o psicólogo devidamente habilitados podem atuar como psicoterapeutas. Então, o reconhecimento é notório na sociedade, mas há uma regulamentação em função de ser um campo compartilhado, no caso aqui com a medicina, mas existem outras categorias que também praticam a psicoterapia. E aí, além da regulamentação, é papel do sistema criar referências para a atuação profissional. Referências para a atuação profissional que se configuram em parâmetros, além daqueles que são obrigatórios, para orientar a categoria naquilo que é a sua prática. Então, logo depois da instituição da resolução, no mesmo ano, portanto, no ano 2000, o Conselho Federal de Psicologia solicitou ao WHO, Instituto de Pesquisa de Opinião de Mercado, uma pesquisa de opinião a fim de verificar os vários elementos da atuação e representação profissional. A pesquisa Quem é o psicólogo brasileiro, realizada por amostragem, seguindo padrões estatísticos, revelou que
54,9% dos psicólogos atuam na área clínica, enquanto 45% do restante encontra-se disperso em 9 áreas de atuação. Entre as duas mais expressivas encontram-se a área da saúde e da organizacional, cada uma delas, entretanto, apresentando cifras inferiores a 13% do percentual levantado. Portanto, a categoria, esse é um dado que está um pouco desatualizado, mas os dados mais recentes ainda indicam que uma grande parcela, uma expressiva parcela da categoria de psicólogos atua na área clínica. Muitas vezes tem mais de uma atuação. E como a gente tem uma classificação das profissões que inclui toda a categoria, é muito comum que as pessoas atuem em uma determinada área e tenham uma atuação menor também como psicoterapeutas ou como psicólogos clínicos. Sabe-se que a prática clínica não se restringe apenas à psicoterapia, mas certamente esta compõe grande parte dessa atuação. Assim, embora possamos compreender a grande dispersão da psicologia em diversos campos ou setores, como da saúde, da organização, por exemplo, embora possamos entender que a clínica como um processo ligado à escuta de forma abrangente, os dados indicam que é no consultório particular, numa atuação clínica, que se encontram realmente os psicólogos brasileiros. Isso é importante que a gente compreenda, que remonta à forma como a psicologia foi legitimada na sociedade brasileira. Ela entra pela porta da elite. E hoje em dia a gente tem avançado, felizmente, para as políticas públicas, porque os últimos dados do CFP são que somos 250 mil psicólogos e daqui a 15 anos seremos 400 mil. Volto a dizer, hoje somos 250 mil psicólogos, nós somos a maior categoria de psicólogos do mundo, os Estados Unidos, que vem em segundo lugar, devem ter, pelos meus cálculos, uns 150 mil psicólogos, porque os cálculos dados eram de 137 há 2 anos atrás, 137 mil. A União Europeia tem 90 mil psicólogos. São Paulo, por exemplo, tem cerca de 90 mil psicólogos. Então eu brinco lá que não é psicólogo, é advogado. Porque mais que psicólogo, o Brasil tem muito advogado. Mas no caso de São Paulo, e na cidade de São Paulo, é o lugar que tem mais psicólogos do mundo, seguramente. Então na região metropolitana devemos ser em torno de 50 mil psicólogos. Então psicólogo e advogado não funcionam. Então, quer dizer, é muito importante que a gente compreenda essa dimensão da psicologia clínica e da psicoterapia como um fazer da psicologia que vem por essa forma, como eu explicava, que a psicologia chega, Ela chega com a sua tecnologia classificatória, os testes, em 62, e a elite tinha, assim, a oportunidade de frequentar um consultório particular e, portanto, ter os seus processos de autodesenvolvimento, fato que hoje, felizmente, com o SUS e todas as políticas de saúde, essa questão vem sendo revertida. Mas a forma ainda vem muito enviesada nos processos formativos. A gente escuta comumente, os colegas que estão aqui inseridos dentro das universidades, eu posso dizer. Eu sei que existem cursos que já enfocam mais as políticas públicas, mas no segundo semestre todo mundo quer saber qual é a abordagem que você já está praticando na sua, qual é o seu divisor teórico, que vem numa pegada estadunidense, quer dizer, uma forma colonial ainda de se fazer psicologia. A gente sabe que todo o sistema conceito tem feito uma grande reflexão sobre isso, buscando uma psicoterapia com a característica ligada à população brasileira. A gente sabe que o modelo tradicional de clínica psicológica, psicoterapêutica no sistema único é inviável, e também no sistema privado ela acaba sendo inviável. Como é que nós vamos construir uma psicoterapia, e aqui eu vou me ater nisso, com a necessidade da sociedade brasileira? Esse é o grande desafio que nós temos. Em função disso, os referenciais vão sendo desenvolvidos. Então, em São Paulo, em 2003, o CRPSP começou a se dedicar a esse debate com a instalação do Grupo de Trabalho Mercado de Trabalho, cuja atividade redundou em 2005 na publicação do caderno temático número 4, a inserção da psicologia na saúde suplementar.
Essa publicação está organizada em 3 grandes temas. Primeiro, interface entre a saúde pública e a saúde suplementar. Segundo, a concepção de saúde e doença, uma revisão crítica. Terceiro, construindo referências para a atuação do psicólogo nos planos de saúde. Nesse último tema, a questão da psicoterapia, tratada explicitamente com as reflexões da psicóloga Julieta Coelho, com um texto, A Psicoterapia na Saúde Suplementar. Esse texto se reflete a fala da colega num dos eventos promovidos pelo GT, que enfocou especificamente as condições de atuação profissional no emergente mercado, tais como as interferências do modelo médico sobre o campo psicológico e outras questões ligadas à remuneração. Então, a gente sabe que no campo da saúde suplementar, a gente manda para o médico mandar para a gente de volta, porque eles é que mandam no sistema. É uma forma da gente ver o ato médico em sua plena atividade. O ano de 2009, então, dentro dessa construção que o sistema vai se propondo, foi escolhido pelo Sistema Conselhos como o ano temático da psicoterapia. Nesse sentido, o CFP produziu uma publicação muito interessante, que está disponível online, chamado 2009, o ano da psicoterapia. O texto de apresentação aponta para os seguintes aspectos. Primeiro, a psicoterapia se apresenta para a psicologia e para a sociedade como uma prática de grande relevância. Segundo, é imprescindível a produção de referenciais para a orientação dos psicólogos. Os objetivos para o ano temático foram os seguintes: fornecer subsídios para uma profunda e ampla reflexão na psicoterapia como prática e como saber do psicólogo. B. Fortalecer o papel do psicólogo como psicoterapeuta. C. Ampliar os debates no campo da psicoterapia, sem jamais trazer um posicionamento fechado ou diretivo. E C. Fornecer respostas que respondam aos anseios da categoria. Como não existe, a psicoterapia ela ocupa um pouco no Estado brasileiro, no mesmo lugar que a acupuntura ocupa. Não existe uma lei que diga, que rege isso. Então, os conselhos, por ato administrativo, as resoluções, reconhecem que esse é um campo, como falei, multiprofissional. E como é um campo aberto, não tem uma legislação específica, qualquer pessoa, a rigor, pode se anunciar como psicoterapeuta. E aí existe um diferencial importantíssimo, que é as profissões que são regulamentadas. Quando eu tenho uma profissão regulamentada, eu tenho uma profissão reconhecida pelo Estado como uma profissão sendo relevante para a sociedade brasileira, como é o caso da psicologia. Então, que critério eu posso seguir, além de, é claro, a indicação do meu amigo, que fez a psicoterapia com aquela pessoa e achou que é um excelente profissional? Uma profissão regulamentada traz para qualquer usuário uma certa segurança, porque existe um conselho de classe zelando pela fiscalização, orientação, e disciplina da categoria. Então, o fato de haver um conselho, nós estamos exatamente no âmbito do conselho, garante à sociedade que tem um cuidado, que existe um cuidado da própria categoria, porque isso é delegado à própria categoria de psicólogos, o zelo pela prática profissional. Então, isso é muito importante, é um diferencial expressivo na escolha de um profissional, de um psicoterapeuta. Então, os textos foram organizados em 2 grandes grupos. No grupo 1, os textos seguem 3 grandes eixos orientadores propostos pela Assembleia das Políticas da Administração e Finanças, APAF. Como a psicologia ela se reúne, ela se organiza de forma sistêmica, que é diferente, você vê, tem uma propaganda do CRM, dizendo CRM e conselhos regionais. Você já deve ter visto essa propaganda aqui. A gente sempre fala em sistema conselhos, porque a psicologia ela se organiza democraticamente, de uma forma sistêmica, e todo o sistema funciona de modo articulado, pautado pela própria categoria, no diálogo com a sociedade. Então, a APAF é uma reunião que acontece 2 vezes por ano, onde todos os CRPs se reúnem para fazer os alinhamentos à luz do que foi definido no Congresso Nacional da Psicologia, que estabelece os parâmetros de gestão. Então, a partir disso, se organizou a publicação,
que traz assim, primeiro, a constituição das psicoterapias como área e campo interdisciplinar, onde são considerados a psicoterapia como disciplina científica ou como um conjunto de métodos e técnicas que definem uma prática, a interdisciplinaridade, transversalidade, multiplicidade, o psicólogo neste contexto, limitações nas reivindicações de exclusividade por parte dos psicólogos. Há um certo clamor de uma parte da psicologia de que isso deveria ser uma prática exclusiva do psicólogo. Mas, meus caros, a psicologia surge na interface, e principalmente a psicoterapia, os grandes que a gente estuda na academia, era mesmo, o Freud era médico, o Jung era médico. Né? E assim, tudo bem, a psicologia surge como ciência, um caráter bem delimitado, né? Uma coisa de pesquisa, etc. e tal. E depois vem os psicólogos, né? Aí já a turma do Mato, Hortas, né? Só psicólogos que estão mais perto da minha prática, por exemplo. Né? Então essa exclusividade é uma coisa que a gente precisa pensar e não concordar com ela, porque o campo da saúde, a forma como as políticas públicas vêm se organizando, ela é uma forma muito interessante. Então, a partir do seu background de formação, né, as 14 profissões da saúde, traz um diferencial naquela ação. Não há necessidade dessa exclusividade ser assim tão fechada. Enfim, eu teria assim, mais coisas para falar dessa estruturação dos textos, mas eu vou ficando por aqui, porque o tempo aqui já estourei nos segundos, seguramente. Né? Mas essas questões são só umas provocações iniciais para a gente abrir uma conversa com nós. Muito obrigado. Bom, boa noite. Agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre um prazer estar podendo tocar nesse assunto, embora eu saiba que seja um assunto espinhoso. E vou até aproveitar e pegar a carona aqui na fala do velho, que provavelmente vai fazer alguns comentários numa direção completamente contrária das tradicionais, e algumas delas o velho já me adiantou, já me levantou a bola para eu fazer a cortada, né? Até para localizar um pouco a minha fala, porque o tema é bastante instigante, é que eu já de cara parabenizo o conselho por estar de novo tocando nessa questão, porque nos meus 20 anos de trabalho no conselho, antes de ir para cá do 01 e também membro do GT de Psicoterapia, que deu no ano 2009, o ano 2009 foi batizado por mim e por todos os que depois colaboraram com este livro, O Campo das Psicoterapias, como o ano que nunca aconteceu. Porque nunca houve uma discussão sobre psicoterapia no meio da nossa categoria e, lamentavelmente, o ano de 2009 foi um dos maiores engodos e enganações que, na época, a gestão do Conselho Federal, completamente enviesada e despreparada, fez tocar a questão da psicoterapia. Então, foi assim, vou falar do meu nome, não posso falar o nome dos outros, mas vou falar assim com total desrespeito a todos aqueles que, de fato, estavam querendo discutir a questão da psicoterapia. Foi um direcionamento dentro de uma determinada ótica ideológica e assim foi aquele encontro lamentável. De tão lamentável, aqueles que queriam discutir, né, insatisfeitos, nos reunimos e publicamos em 2012, só sai em 2012, o livro ficou pronto em 2011, um livro sobre o campo das psicoterapias, onde a gente queria discutir psicoterapia. Discutir outras questões de psicoterapia. Algumas questões ele já levantou muito bem. Uma delas, este clamor da categoria por uma certa individualização da psicoterapia e a psicoterapia como sendo uma categoria, isso aí é de uma inutilidade, de uma completa falta de senso, digno de nota. Mas, como normalmente os psicólogos se ofendem quando a gente diz isso, a gente diz simplesmente o seguinte: perdemos o bonde da história. Não, eu vou explicar por que nós perdemos o bonde da história. Porque em determinado momento da história da construção da psicologia brasileira, o psicólogo poderia ter tido tranquilamente a particularização desse campo. Mas não quis, não optou, não assumiu o seu campo. E não assumiu o seu campo não por questões legais ou por questões administrativas,
né, que é a questão da regulação e da regulamentação. Não ocupou porque foi incompetente para tal, para dizer aqui quem tem uma melhor competência seria efetivamente se posicionar como profissional de qualidade, seríamos nós. Mas não foi alheio, enfim, perdemos o bônus da história. Então hoje não, né? Isso já em 2005, 2006, 2007, 2008, já discutimos, né? Médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos até, fazem psicoterapia. Por que não? Por que não? E aí, a minha fala vai exatamente numa outra direção, mas na direção de tentar pensar uma questão que para mim é fundamental, mais fundamental ainda, e que é uma questão que tem sido discutida por todos nós lá no nosso grupo de discussão, de pesquisa, porque a gente está entranhado num campo que hoje é um dos campos mais complexos que a gente tem no país, que é o campo da saúde mental, que é discutir prática clínica. Né? E aí a gente tem uma idiosincrasia na categoria. Prática clínica e psicoterapia parecem sinônimos, né? Todo mundo usa como sinônimo em todas as pesquisas, não são sinônimos, embora haja uma interação. Então, vamos pensar, para mim qual é a questão fundamental? A questão fundamental é tentar compreender o que é a clínica. Né? Por isso que eu disse que em algum momento minha fala vai na direção contrária. E quando você pensa em clínica, logo de cara eu já vou, né, bem sucintamente dizer, não é mais suficiente qualquer tipo de apropriação tradicional já é um jargão que na psicologia a gente tem tido. Eu particularmente não tenho nenhuma paciência para escutar as inúmeras palestras que eu estudo por aí, com uma série de analogias, uma série de metáforas, como por exemplo a parábola do cuidado. Não é mais suficiente fazer parábola do cuidado, ficar contando a lenda grega do cuidado. Não, isso não é suficiente, porque isso é retórica, conversa para boi dormir, enrolar e não chegar no ponto fundamental. Não é mais suficiente falar de clínica como curvar-se sobre o leito. Não é mais suficiente. E não é, mais ainda mais contemporâneo, suficiente você pensar em clínica ou prática psicoterápica a qualquer nível e se pensar em éticas particulares. Não é suficiente. Eu acho que se a gente continua nesse discurso, a gente vai ficar nada mais, nada menos do que recrudescendo as nossas já tradicionais modelos ideológicos, que nada mais são do que bandeirinhas de torcida de futebol para uma determinada posição. Eu sou gestaltista, viva a Gestalt vai salvar o mundo, o resto não presta. Eu sou psicanalista, é só a única coisa que consegue ver o sujeito é a psicanálise, o resto não presta. E assim sucessivamente. Né? Só o comportamental faz ciência, ninguém mais faz ciência. Assim, não, tudo bem. Se você quiser ir para o estádio de futebol, botar uma bola no meio, cada um bater a bola, tudo bem. Mas para um campo de ciência, para um campo de posição profissional, esse tipo de discurso é absolutamente inútil, retrógrado e antiquado. Lembrando, quando se fala em clínica, de um autor que inevitavelmente tem que se falar, e aí eu vou dizer por que inevitavelmente, espero que eu tenha sido sarcástico, Foucault, no Nascimento da Clínica. Foucault, no Nascimento da Clínica, o que ele faz? Ele faz um questionamento do modelo de apropriação epistêmico para a medicina moderna, que é conceituada como científica. Né? A questionamento da clínica médica em Foucault nada mais é do que o questionamento de uma medicina dita científica. Para quê? Para compreender ou empreender explicações às diversas formas de poder e manipulação dessas práticas. Esse é o grande escopo de Foucault. Neste texto, que é um texto lacunar, né, que é surpreendente como os nossos colegas da psicologia não leram, e mais surpreendente ainda, não conhece a história desse texto, né? E aí como é que a gente vai ficar vomitando discussões sobre prática clínica se você não vai no âmbito da questão? O Foucault, ele promove sem querer, porque não era essa a intenção dele, uma discussão sobre o estatuto epistemológico das práticas clínicas. Olha, a tarefa do Estatuto Epistemológico das Práticas Clínicas não é de Foucault, é de Canguilhem. Tá? É do normal patológico. Então essa é a história do texto de Foucault, e o mais surpreendente ainda. Não é que a gente vai falar de clínica, como é que a gente vai falar de psicoterapia, se a gente jamais discutiu o básico do básico, que é o normal patológico. Bem, ele foi brilhante ao trazer algumas das definições de psicoterapia que a gente tem, que são um dos maiores conjuntos de lixo produzido na modernidade. Impressionante como a gente consegue dizer um monte de coisas sem dizer absolutamente nada, né? Que são as nossas maravilhosas e magnânimas definições. Dentre estas definições, me permita, nada pessoal, um dos maiores lixos produzidos pela inteligência
da nossa categoria foi exatamente o caderno sobre psicoterapia do ano 2009. Um dos maiores lixos que eu já li na minha vida. Só perde, honestamente, na minha humilde posição, só perde para o documento sobre os... Como é que era? Vou lembrar o nome. Era sobre os casos. Diretrizes para a atuação do psicólogo no caso. Esse é o maior lixo já produzido pela categoria. Lixo, gente, o que eu estou dizendo, isso não é demérito, não. É dizer simplesmente que as pessoas não refletem. Não refletem sobre as suas próprias práticas, sobre o que elas fazem. Principalmente, são absolutamente autonomizadas e sem o menor respeito pela diversidade, por se autorizarem a falar de alguma coisa que não compreendem. Né? E isso eu não estou falando que eu estou no lugar da universidade, muito pelo contrário. O Heleno, que vai falar aqui amanhã, me conhece há muito tempo, sabe que há anos tem dizendo, gente, o Brasil faz isso. O Brasil produz conhecimento fora do seu campo. Então, por exemplo, uma das definições que você tem sobre psicoterapia faz pesquisa. Onde? Quando? Em que momento o psicoterapeuta brasileiro faz pesquisa? Nunca. Porque ensinaram a ele, erroneamente, que só se faz pesquisa dentro da universidade. E o cara da universidade, erroneamente, diz que só ele faz pesquisa. Isso é uma das maiores estupidezes que eu já vi serem produzidas na minha vida. Né? Eu posso falar tranquilamente porque eu vim de iniciativa privada, fui formado numa faculdade particular, sou de uma faculdade federal, conheço esse trânsito tranquilamente e também fui clínico muitos anos. E a coisa mais surpreendente de dizer para os meus alunos era dizer assim, o clínico, o psicoterapeuta, é o único sujeito que produz, que está diretamente mergulhado no seu objeto de conhecimento. Porque eu, sujeito de qualquer outro campo, eu para fazer pesquisa em saúde mental, eu tenho que me deslocar do meu lugar e ir para um campo da saúde mental. O clínico não, o clínico está mergulhado no seu objeto de pesquisa. Mas ele é tão incompetente em perceber isso, e aí a incompetência dele, me perdoe, é culpa nossa, dos formadores, de dizer para ele que isso não é o campo. Né? Então veja, é uma coisa muito interessante isso, porque a minha questão fundamental é a questão epistêmica, é a questão da construção do conhecimento. Porque se você não pensa sobre a prática que você exerce, você não age. Você fica um mero replicante, né? Repetindo aquilo que a torcida do time de futebol mandou você fazer. Até se deparar, e isso é muito simples, até se deparar com um determinado caso que te tira completamente do eixo. E aí você fica que nem uma barata tonta depois do arraigon, sem saber para que lado vai, porque você não aprendeu a como trabalhar com esta questão. Exemplo típico. Não existe nenhuma produção, em lugar nenhum do mundo, suficiente para se falar de um tema que, convenhamos, deveria ser um tema muito bem tratado em qualquer prática clínica, que é o fracasso. Fracasso. Todas as nossas aulas, todas as nossas palestras falam de sucesso. Nós somos fantásticos e maravilhosos profissionais, porque só temos casos de sucesso. Então eu me pergunto, fazendo aqui a fala, não minha, mas um brilhante texto do James Hillman, 100 anos de psicoterapia, o mundo cada vez pior. Então eu não sei qual é a nossa função. Então a minha questão é fundamentalmente uma questão epistêmica. Né? Eu dizia que o Foucault, sem perceber, faz para ele uma tarefa que era do Canguilhem, que por acaso foi seu orientador de tese de doutorado, por acaso, e traz à baila exatamente um conjunto de práticas tidas como clínicas, e aqui eu faço uma clara referência às demais profissões de saúde, mas não exclusivas de saúde. Né? Por quê? Por que eu não faço exclusividade das profissões de saúde? Porque eu já, querendo definir o campo, vou definir o campo da clínica como o campo da escuta e o campo do acolhimento. Né? E já vou responder a uma questão que foi posta aqui por vocês. E todas essas práticas clínicas, vou frisar, todas as práticas clínicas têm o mesmo estatuto epistêmico. No caso da psicologia, vamos falar só da psicologia. No caso da psicologia é uma questão mais grave, do meu ponto de vista. Provavelmente sou o único que pensa desse jeito, portanto fiquem à vontade para discordar. Né? No caso da psicologia, nós não temos, surpreendentemente, vou falar uma coisa que eu espero que surpreenda vocês. Não existe no campo da psicologia nenhum embate no campo epistemológico. O campo epistemológico eu estou definindo como um campo de fundo e não um campo de superfície, portanto eu não estou discutindo instrumentalidade e objetividade, mas eu estou falando do campo de constituição, dos modos de compreender uma prática a partir dos seus padrões de racionalidade. Não existe, portanto, nenhum embate no campo epistêmico, simplesmente pelo fato de que não se trata de reconhecer ou propor modos ou modelos de ciência ou de produção de conhecimento, que é o que invariavelmente a gente discute. Né? A minha epistemologia é diferente porque é um modelo novo de ciência.
Não há modelo novo de ciência. Somos todos partícipes do mesmo modelo de ciência, com mínimas variações de terminologia. No fim das contas, é mais ou menos como como se nós fôssemos um decorador de ambientes. A gente muda os objetos de lugar, mas o ambiente permanece o mesmo. Né? Mas você mudou a cara, realmente. Mudou a cara, você deu, né? Mais luz, botou mais plantinha, legal. Ou seja, não há modos distintos de se fazer conhecimento na psicologia moderna. Todas as proposições são similares, são paralelas e são espelhadas. Portanto, pensamos iguais. O embate que existe no campo da psicologia se dá no campo antropológico. O campo antropológico que define, no fim das contas, determinadas concepções de homem ou determinadas concepções de mundo. Né? Essa fala não é minha, essa fala é de ninguém menos do que Wilhelm Dilthey, em 1894. Um texto que eu acho que é surpreendente como a psicologia não conhece, porque este seria o texto que deveria embasar a construção de uma psicologia como ciência. Nas clínicas, nós padecemos da mesma epistemologia. Todas as clínicas, sem exceção, todas as clínicas, eu estou provocando porque realmente eu quero viver a ação. Todas as clínicas são racionalistas, funcionalistas, portanto objetivistas. Portanto, aí vem a minha ofensa final. Positivas. Todas, sem exceção. Nós todos padecemos do mesmo paradigma. Ou seja, não há paradigmas diversos. Paradigma é uma palavra profundamente mal utilizada no nosso campo. Profundamente utilizada. Acho que a imensa maioria de nós nunca leu Thomas Kuhn para saber de que ele estava falando de paradigma. E a gente usa paradigma como se fosse uma roupagem diferente para o mesmo padrão. Isso, do meu ponto de vista, é um crime científico, mas enfim. Assim, vou pular para a pergunta que está proposta no trabalho de vocês. Eu acho que é uma pergunta inicial que vocês fazem. Então, respondendo à pergunta inicial, ou seja, saiu dali que eu vou ler, práticas clínicas e psicoterapia, quem atua, quais seus campos, eu tenho uma resposta de fácil saída. Qualquer um faz e é do seu campo, desde que estes, qualquer um, por favor, não tem essa coisa do... Né? Qualquer um significa um, desde que este um se dispõe a ocupar este lugar. Com isso eu estou chamando a atenção para a multiplicidade de vínculos que a gente tem que pensar quando se fala de clínica. Eu tenho vários exemplos, mas acho que a saúde mental é o mais exemplar, porque assim, é impossível que uma pessoa em sã consciência suponha que no campo da saúde mental apenas um profissional qualquer, seja ele qual for, isso vale, portanto a minha crítica vale para o médico, para o enfermeiro, para o psicólogo, para o advogado. Entende? Tá? Até para o advogado. É completamente insano que uma pessoa julgue que no campo da saúde mental ela detém o poder de compreender o melhor caminho para acessar aquele sujeito. Amanhã vocês perguntam isso para o Guilherme. Eu estava falando então de um padecimento. Acho que nós padecemos no campo da clínica de uma confusão que identifica erroneamente a clínica com um modo de se fazer, que é, do meu ponto de vista, a constituição de uma clara falha de interpretação. Clínica, né? Eu estou falando da clínica e estou entendendo a psicoterapia como uma clínica. Okay? Então, uma está subjacente à outra, por isso que eu fui para o campo maior. Clínica não é um fazer, não é uma instrumentalidade. Essa é uma ideia muito comum na psicologia brasileira, que tem história, sim, está associada, quem aqui tem um pouquinho mais de 40 anos vai lembrar, que está associado na nossa antiga formação às antigas teorias e técnicas psicoterápicas. Nós tínhamos isso no nosso currículo, teorias e técnicas, o nome é muito lacunar, que juntamente com as teorias da personalidade, que foi um pequeno período de dominação no Brasil, que durou mais no Brasil do que no lugar nascente, que foi os Estados Unidos, e as técnicas de exame e aconselhamento psicológico. Essa quem não é mais velho lembra, as famosas TEAP, que depois, no belo dia, né, cometeram o crime, para mim foi o maior crime da Constituição da Psicologia Brasileira, foram de alienar o A. Alienar o A, era TEAP. Alienar o A, simplesmente pegaram o A, despencou o A, assim, viram o menino cair do carro, era uma carroça no fim das contas. Era uma carroça, viram o menino cair da carroça, mas ninguém falou, não
começar a ver esse menino. Quem era esse menino? O aconselhamento psicológico. O aconselhamento psicológico, historicamente, é o produto, é a produção de toda a clínica brasileira que foi alienada. Tá? Por quê? Porque ela foi identificada, em determinado momento histórico, com uma forma de pensamento rogeriana. Né? E aí, obviamente, as torcidas de futebol mais dominantes, as grandes torcidas, né? O Corinthians da psicologia, o Flamengo da psicologia, né? Que era uma psicanálise comportamental, falaram, não concordamos com isso, porque a gente vai se identificar com uma coisa que este minúsculo ser chamado Roger está falando. Então aliena-se o aconselhamento e vamos colocar no lugar de aconselhamento psicológico a palavra fantástica, psicoterapia. Ninguém pensou em defini-la, mas seguiu o campo. Né? Foram essas normativas que construíram as bases da chamada psicologia científica brasileira. Resultado, a clínica no Brasil passou a ser confundida com uma técnica, com um fazer. Toda vez que se pensava em clínica, se identificava com uma psicoterapia e se identificava com um conjunto representacional de técnicas, portanto, eu acho desta maneira. Em técnica, a gente ensinava técnica, eu dei aulas de técnica. Eu admito. Eu assumo. Nessas horas eu estou com o Fernando Henrique. Esqueçam o que eu fiz. Entendeu? Sim, a gente trabalha. Eu aprendi isso, obviamente eu ia reproduzir isso, né? Até que um belo dia cai a ficha. Peraí, o pepino é diferente. Com isso, associou-se a clínica à técnica, criando uma positividade do fazer, que é completamente diferente do que a gente também vendeu durante muito tempo como uma contraposição a isso, que seria a arte de fazer psicoterapia. Né? Curiosamente, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para a minha história, curiosamente, quem sabia disso? E quem já falava isso? O Roger. O Roger já falava isso. Só que a sua concepção de homem, admitamos, a concepção de homem vendida pelo Roger na época era demasiado romântica, né? Foi insuficiente para ele dar conta de manter a sua posição. Clínica não é um fazer, porque a clínica, como fazer, constitui o clínico como um tecton, como um artesão. Né? Quer dizer, eu, clínico, como artesão, sou um sapateiro, sou um consertador de alguma coisa, como está bem definido nas definições que o BL traz. Né? Não estou mentindo. Não? Psicoterapia, portanto, se torna um fazer na psicologia brasileira. Né? Aliás, já que você estava falando de definição, me lembrei que no clássico livro sobre psicoterapia, que infelizmente não está traduzido, que é The Technical Psychotherapy, do Lewis Wolbeck, que é um grande clássico da literatura dessa área, um dos poucos da área. Né? Aliás, se tiver interesse especificamente sobre esse tema, eu convido a conhecer o nosso livro, porque realmente tudo trabalhado nisso. Eu estou escolhendo um outro caminho, né? Paralelo. O Wolberg cita, no primeiro capítulo, 39 definições diferentes de psicoterapia. O que já demonstra, obviamente, a total pulverização do sentido do campo da psicoterapia. Só que tem um detalhe histórico muito curioso, pouca gente fala, pouca gente cita e pouca gente conhece. Psicoterapia se torna um fazer do psicólogo por uma concessão médica. Por volta dos anos 20, 24, quando da criação do laboratório de psicologia experimental da colônia de psicopatas de Engenho de Dentro, por ninguém menos do que Václav Hadeck, neste momento, o médico diz assim: meu fazer é outro, meu objeto é outro, eu não quero este lugar, ocupe-o. E convida o psicólogo a participar disso. Isso está escrito na definição do laboratório 24. Ao convidar o psicólogo para isso, ele abre o campo, que viria a ser o campo clínico, o campo da psicoterapia, ou seja, o campo do olhar, do acolhimento, da escuta, da apropriação do outro, para outro profissional que não eu, porque o objeto dele é outro, o objeto é o corpo físico, são as moléstias, etc. Isso estava muito claro. Né? Só que ela se torna, curiosamente, eu estou falando de 24, mas curiosamente, na lei que regulamenta a profissão médica, que é de 32, está lá escrito claramente, com todas as letras, que é, está bem anterior a nossa, que é prerrogativa do médico fazer a prática psicoterápica. Por isso que em 2009, que a gente estava discutindo, o povo queria discutir prerrogativa do psicólogo, falou, gente, mas não tem nem condição de fazer prerrogativa do psicólogo, é legal, né? 32. Portanto, estou dando bucha de canhão para quem quer discutir ato médico. O ato médico nasceu em 1932. Vão lá em 32 que vocês vão descobrir lá tudo direitinho. Né? Detalhe técnico.
a maior influência filosófica que o Brasil teve na construção da nação Brasil foi o positivismo kantiano. Então, aquela racionalidade a qual eu estava me referindo está presente na própria estrutura da cultura brasileira, da construção da cultura brasileira. Se a clínica não é fazer uma técnica, por outro lado, a clínica também não é um lugar. Portanto, não é nem exclusiva, nem excludente, que é outra confusão. É extremamente comum o nosso profissional dizer: eu só posso fazer clínica se eu tiver um setting. Eu só posso fazer acolhimento, escuta daquele sujeito de sofrimento psíquico se eu tiver o divã. Eu já tive que escutar coisa dos nossos colegas que nessas horas dá vontade de dizer, pelo amor de Deus, não diga que eu sou psicólogo. Quer dizer, eu só faço terapia infantil com brinquedo. E, meu Deus do céu, as pessoas esqueceram a palavra criatividade, as pessoas esqueceram a palavra relação, as pessoas esqueceram a palavra respeito pela diversidade. Surpreendente. Né? Outro erro comum, e principalmente associado à prática psicoterapêutica: toda psicoterapia se dá numa temporalidade extensa. Quem fala isso? Aliás, quem definiu a hora de 50 minutos? Onde está escrito? Tem a pesquisa que diz que 1 hora de 50 minutos ela é mais fiel do que 1 hora de 30, 1 hora de 20 ou do que 1 hora de 1 hora e meia. Ou 1 hora de 5 minutos. Nem vou chamar Lacan para me ajudar, porque eu não quero dar bucha de canhão para o inimigo. Mas quem definiu? Não está em lugar nenhum. Mas nós aprendemos isso por osmose e ninguém questiona. Não, 50 minutos, tem que ser 50 minutos. Quando eu era do curso CRP 01 e finalmente os planos de saúde se abriram para a prática psicoterápica, a grande briga é: eu não posso aceitar 30 minutos. Por que não? Você é incapaz de conversar com uma pessoa em 30 minutos? Eu me lembro que eu dava aula na São Marcos, porque eu estava aqui conversando com o Berg, dava aula na São Marcos, e eu tive a grata satisfação de ter que implantar plantão psicológico na São Marcos. Para quem não sabe, a São Marcos foi uma das universidades mais psicanalistas que já existiu no Brasil. Era a própria Argentina no Brasil, de tanta psicanálise que tinha lá. Tinham 2 mestrados, 2 revistas de psicanálise, não é verdade? Tinha um mestrado excepcional na área, e o aluno tinha psicanálise do início ao fim, e eventualmente uma disciplina ou outra. Um belo dia eu caio lá para falar de plantão psicológico, num 10º período, uma disciplina obrigatória, dizendo para o aluno o seguinte: você vai lá e conheça a pessoa. E obviamente todo mundo voltava de lá dizendo que a pessoa que ele tinha conhecido deveria fazer uma terapia de longa duração. Até que chegou um belo dia uma senhora de 85 anos que disse que estava com depressão, e aí a pessoa falou assim: vai fazer terapia. Você está querendo dizer que você vai colocar uma pessoa de 85 anos que está com depressão, ela está dizendo que está com depressão, 3 vezes por semana, para fazer análise, para prescrutar o quê? Pelo amor de Deus, essa pessoa não pensou, essa pessoa, ela está lá com as suas teses sobre o mundo, atribuindo uma concepção de clínica que ela aprendeu por osmose. Temporalidade extensa. Não. As grandes pesquisas mostram claramente que existe a total condição de você ter excepcionais vínculos e excepcionais situações clínicas de mudança com uma conversa. Não estou defendendo o plantão psicológico, porque o plantão psicológico funciona, mas sim 1, 2, 3, por que não? Qual é a questão? Aonde que se define? Eu só posso pensar em estrutura mercadológica. Claro, porque se eu resolvo o teu problema em uma sessão, eu vou ganhar muito menos do que se eu vou resolver em 10. Óbvio, aí o meu IPTU vai ser complicado de eu pagar. Mas a gente não pensa no campo. E aí fica um pouco daquilo que você traz. Eu não penso na saúde. Eu estou pensando no outro contexto. Outra questão muito curiosa que você escuta no discurso são as demandas objetivas, explícitas ou não. O clínico é aquele que vai buscar alguma coisa de dentro do sujeito. Eu acho que é uma certa perversão do olhar clínico. Porque nesse aspecto eu concordo com a filosofia do filósofo contemporâneo Silvio Santos, quando ele diz muito bem: quem procura acha. Aqui, se eu ficar procurando um problema na vida de qualquer um de vocês, é óbvio que eu vou me deparar com angústia, ansiedade, sofrimento, desespero, desesperança. Hoje em dia, então, melancolia. Não vou nem entrar no terreno político. Clínica não é um lugar e não é uma técnica. Portanto, também não é, curiosamente, um espaço de capacitação. Não é outra coisa como vamos capacitar para cá. Não é um espaço de capacitação. É um espaço de disposição.
espaço de desalojamento do sujeito de um lugar e de deslocamento para outro lugar. Que outro lugar é esse? O lugar do reconhecimento da diferença da alteridade, o lugar do reconhecimento da escuta e do olhar de uma outra face que não é a minha. O cliente não é meu espelho. Nem eu vou ser espelho dele. O cliente é uma entidade autônoma que merece ser respeitada e percebida com essa autonomia. Por isso que normalmente eu sempre defino que o objetivo da psicoterapia deveria ser, do ponto de vista, a total autonomia do sujeito. E a autonomia do sujeito significa nas melhores condições possíveis dele. Eventualmente eu vou ter uma temporalidade extensa, na medida em que haja necessidade. Mas na imensa maioria dos casos, não terei. Não terei. Por isso que eu sempre disse que eu sou terapeuta sem paciência. Não tenho paciência. Paciência, o que é terapeuta sem paciência? 2 anos comigo, 3 anos já está virando união estável. 3 anos comigo, união estável. Eu não gosto dessas coisas. Já tenho minha mulher, meu filho, não. A rigor, aonde eu quero chegar? A rigor, eu quero chegar nisso que eu vou dizer agora. A clínica, para mim, é o sentido privilegiado da psicologia. Ou, se preferir, toda psicologia é e deveria ser clínica. E espero que isso ofenda os colegas das organizações. Por quê? Porque a clínica é o espaço do acolhimento, do contato, da escuta do humano. Eu me surpreendo, dando aula, quando eu pergunto para o meu aluno, qual é o objeto da psicologia? Eu morro de medo de fazer essa pergunta, porque na verdade eu morro de medo das respostas. Porque em geral as respostas são cruéis com qualquer professor, né? Evidentemente, professor que pense a sua profissão. Mas em geral tem um silêncio sepulcral a essa pergunta. Né? E invariavelmente eu não quebrar esse silêncio, porque eu não aguento, eu mania de colar. Eu sofro com a angústia alheia. E digo, olha, se vocês não sabem qual é o objeto da psicologia, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Não sei, sinceramente. Eu acho que o objeto da psicologia só pode ser um, o sujeito. Qualquer outro objeto colocado nisso, nada mais é do que racionalismo e positivação deste objeto. Né? E veja, nos próprios espaços de construção da clínica médica, se reconhece essa falência desse papel. A crise do sistema assistencial, por exemplo, fez com que a clínica psiquiátrica fosse reduzida a uma prestação de serviços ruim, muito ruim, e não um ato terapêutico. Se você eventualmente conseguir encontrar um psiquiatra que pense, ele vai reconhecer isso. Olha, nós chegamos a um papel que é irrisório. Nós não estamos cumprindo com aquele nosso lugar. Não é? Então a clínica passou a se tornar uma prescrição, uma burocratização, uma instrumentalização, portanto, completamente alheias ao sujeito. Aliena-se com isso o sentido do existir do sujeito, seu ser concreto. E essa alienação se dá nos diversos estigmas, rotulações, prescrições e fantasias. Fantasias aqui eu estou dizendo uma série de conceitos que nós trazemos no nosso bojo. Bem-estar, virtualidade, isolamento, não sofrer. A gente vende isso. A gente vende. Tem horas que nós, psicólogos, e as grandes igrejas evangélicas da terceira onda, somos absolutamente idênticos. Olha, nós vamos, Jesus vai te salvar, e o psicólogo também. Não, nós não somos isso. Sofrimento é inerente à natureza humana. Eu não existo na ausência do sofrer ou da angústia. Eu existo no momento em que eu me deparo com esse sofrimento. O sofrer é do existente. Aliena-se, portanto, a clínica em especificidades, pulverizando o campo. A própria medicina se distanciou da clínica a partir dos especialismos. Na psicologia, igualmente, em campos e em teses sobre o mundo. Até as pesquisas, lembre-se que até as pesquisas sobre a produção nas décadas de 90, nós tínhamos basicamente 3 campos de atuação da psicologia. O que muitos estão chamando de ampliação do campo de atuação da psicologia, eu honestamente chamo de pulverização da psicologia. E qual é o nosso risco? Cair no mesmo problema da medicina, criar especialismos. Eu vou virar especialista em psicologia de emergência e desastres. Eu vou ficar especialista em psicologia clínica. É o mesmo. Quer dizer, a gente questiona a medicina e a gente acaba não percebendo que estamos caindo na mesma armadilha. Volto a dizer, não há embate epistemológico. Há o mesmo tipo de reflexão. Clínica, na verdade, é um largo espectro de modos de ação, aparentemente diversos,
envolvendo ações necessárias em conjunto, mas separadas de ideologias que eu estou definindo aqui como modos de compreensão. Né? Então, a clínica precisa da diagnose, precisa da prevenção, precisa pensar em intervenção, precisa pensar em terapêutica. Né? Como consequência, eu estou fechando, dessa irreflexão do campo, que eu estou chamando de irreflexão do campo, que é inclusive o título do capítulo no livro, o que é que nós temos? Um sem número de proposições supostamente novas, inovadoras, completamente distintas das anteriores. Parece plano de governo que acabou de ganhar a prefeitura ou o governo do estado. É impressionante, muda tudo que já foi feito, porque agora é outra mentalidade. Impressionante como nós somos prepotentes. A gente acha que vai mudar a mentalidade do mundo, porque a gente pensa diferente desse mundo. Curioso. Numa lógica de superação e substituição, antagonizando-se o velho, o que estava posicionado, que é arcaico, superado, a um novo, a um ideal melhor, tal como fazemos com nossos objetos instrumentais. Quer dizer, a gente usa a prática clínica de psicoterapia como se fosse um instrumento. Da mesma forma que a gente troca um celular por um novo, porque aquele não presta mais, que é curioso, você não troca um celular porque quebrou, não. Você troca porque o outro não presta mais. É impressionante, né? Porque aquele só tinha 56 funções, esse agora tem 160. Maravilha. Você sabe usar só 15, mas tudo bem. Então, criam-se um conjunto de fantasias na concepção da clínica e um monte de modelos sem reflexão. Por exemplo, a lógica do psicossocial, que é amplamente aplicada, sem nenhum tipo de reflexão e compreensão, que é pior, do lado do profissional. Né? Por quê? Porque o profissional está pensando de outro jeito, óbvio. E de repente dizem para ele, a partir de hoje você vai ter que pensar diferentemente. Né? Eu, particularmente, sou um grande crítico do psicossocial, porque tenho certeza. Porque o psicossocial, ela é uma normativa que vem da medicina e faz sentido vir da medicina. Agora, o psicólogo pensar que ele precisa pensar o psicossocial é porque então ele já tem que admitir, que eu acho que ele não vai fazer, que ele não pensava corretamente antes. Agora, se ele admitir que em algum momento a gente pensava incorretamente, ele não admite pensar no psicossocial. Né? O que eu estou dizendo é, a ideia lógica do psicossocial é a lógica da recolocação do sujeito no seu próprio contexto. Se eu não consigo pensar o meu sujeito psicológico como inserido dentro desse contexto, então, desculpa, você está pensando o sujeito completamente diferente. Outro exemplo, proposições de ações distintas sem fundamentação, né? A imposição de uma série de lógicas, ou seja, a gente reinventa a roda. Né? Uma pesquisa recente que nós fizemos e que acabou de ser defendida, mas muito recente mesmo, acho que não tem um mês que foi defendida, fomos perguntar para psicólogos que trabalham na rede qual era o fazer desse psicólogo na saúde mental. E encontramos, curiosamente, um monte de nomes diferentes, para o mesmo tipo de atendimento. Ou seja, um monte de psicólogos disse que, dentro de tudo que ele fazia, então você está ele assim, elenque o seu fazer no seu dia a dia, você que trabalha num CAPS, numa UBS, etc. Atendimento clínico, terapia individual clínica, atendimento psicológico, psicoterapia, intervenção. Dá vontade de perguntar qual é a diferença de um para o outro. Isso mostra a nossa total irreflexão e a nossa total, nosso total desalojamento do campo, que, associado a um desinteresse epistêmico, ou seja, associado ao fato de que a gente não pensa sobre o sentido do nosso conhecimento, nós nos tornamos, enquanto profissionais, presa muito fácil de normativismos e de relações de mercado. Então, eu acho que é fundamental nós pensarmos nesse aspecto, de novo, louvo a sugestão de vocês estarem discutindo isso, porque isso é fundamental. Precisamos urgentemente refletir conceitualmente sobre as nossas práticas. Né? Principalmente pelo seguinte, conceitos são historicamente situados. Não é possível se utilizar conceitos atemporalmente. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar uma coisa que foi contextualizada em um determinado momento histórico, em um determinado lugar, trazer para cá, né, e simplesmente aplicar. Hoje numa banca de qualificação de mestrado, estavam discutindo isso. Não podemos mais ficar repetindo modelos clínicos que fazem muito sentido na lógica dos Estados Unidos, na lógica de Viena, na lógica da Itália. Porque nós não somos italianos, nós não somos americanos, nós não somos franceses. Nós temos que repensar o contexto e a situação na qual nós estamos inseridos.
Qual é a saída para tudo isso? Aí, dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Né? Saída para tudo isso, sugestão, mera sugestão. Precisamos urgentemente de posições pré-teoréticas. Urgentemente. A gente precisa parar de pensar em teoria e ir urgentemente para uma construção de um campo. Campo clínico. Não é campo psicanalítico, não é campo behaviorista, não é campo psicodramatista. É campo clínico. Portanto, pré-teorético. Precisamos urgentemente, aí eu vou falar uma atrocidade agora, de uma posição, vou falar uma atrocidade, humanista. Eu estou falando um palavrão agora. Uma posição humanista. De reconhecimento da humanidade, ou, se preferir, na linguagem do Levinas, da outridade do outro. Na linguagem do Paul Ricoeur, do reconhecimento da alteridade do outro. Isto é uma posição humanista. E precisamos urgentemente reconhecer que o campo da clínica tem que ser pensado e é necessariamente transdisciplinar. Fora disso, nós ficaremos e continuaremos nos reproduzindo muito, que é o que está acontecendo com a psicologia brasileira, e estaremos, nesta reprodução, também reproduzindo todas as nossas mazelas e todos os nossos irreflexões. Espero ter provocado um pouquinho para vocês. Obrigado.